VUNESP, empresarial, disposições comuns dos dois institutos, só apenas 3 questões. Sobre a administração da sociedade em crise, é correto afirmar que, durante o procedimento de recuperação judicial ou após a decretação da falência, os acionistas controladores mantêm-se no controle da sociedade devedora até o cumprimento do plano de recuperação judicial ou até a liquidação de seus ativos. Incorreta. Já para aqui, sem perder tempo. Por quê? Artigo 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial sob a fiscalização do comitê e do administrador, salvo se eles cometerem aquelas infrações do artigo 64. Então, aqui na recuperação judicial, sim, serão mantidos, mas na falência, artigo 75, na falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. De novo, artigo 75 da Lei 11.101 de 2005, a falência ao promover o afastamento do devedor de suas atividades. Gente, ele faliu, como é que ele vai ficar nas atividades? Aí eles colocaram uma pegadinha da Unesp, falando assim, os acionistas controladores mantêm-se no controle da atividade devedora? Não é verdade, porque a única vez que aparece a palavra acionistas controladores na lei toda, eu não sei se está gravando aqui exatamente, se a minha gravação está gravando aqui o site do Planalto, artigo 104, inciso 1, a linha B. A decretação de falência impõe aos falidos os seguintes deveres: assinar os autos desde que intimado da decisão, termo de comparecimento com indicação de nome, nacionalidade, papapá, devendo ainda declarar para constar no termo. Tratando de sociedade, o nome de todos os sócios, acionistas controladores. Só aparece essa única vez acionistas controladores, que eles devem declarar os deveres, né, que eles devem declarar seu registro, constar termo de comparecimento, enfim, não tem nada a ver com eles, os acionistas controladores, se manter no controle da atividade devedora. Acionista controlador, primeiro, que não se mantém no controle da atividade da sociedade. Olha esse erro, o acionista controlador. Não viaja, tá? Olha o erro que grave. Então, durante o procedimento de recuperação judicial ou após a declaração de falência, não é a mesma coisa. O devedor na recuperação judicial continua nas atividades empresárias, nos termos do artigo 64, porque ele ainda está pagando, está tentando. Agora, se ele der pisar na bola, tipo, fizer algum dos incisos do artigo 64, tipo, gasto excessivo, etc., ele também vai ser afastado. Mas, por enquanto, até que não se prova o contrário, que ele está de boa fé, fazendo tudo certinho, o devedor continua na direção da sociedade, ou seja, continua na condução da atividade empresária durante a recuperação judicial. Agora, deu falência, o malvado favorito, lembra dos Minions? Aquele filme, os Minions? Então, o malvado favorito na falência, ele ferrou com tudo, ele não vai ficar na direção, pelo amor de Deus, ele faliu. Como é que ele vai dirigir o quê? Se ele faliu é porque ele não está tendo condições, entendeu? Por isso que não é a mesma coisa. Então, repetindo, durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor continua na atividade empresária, enquanto que na falência ele é afastado das atividades. Simples. Grave isso, ok? Letra B. O requerimento pela sociedade devedora da homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial não exige por si só alterações à sua administração, exceto para a nomeação do administrador judicial. Primeiro que não tem administrador judicial no capítulo da homologação extrajudicial. Eu já fui lá, eu já escrevi administrador judicial, né, na lei, porque é mais fácil de eu encontrar. E na parte aqui da recuperação judicial extrajudicial, que está no artigo 140, mais ou menos, e seguintes, quer ver? Artigo 100 e inabilitação, habilitação, falência. Eu sei que eu tenho que ser rápida.
Artigo 161. Desculpa. Artigo 161. Não existe a palavra administrador no título recuperação extrajudicial. Não tem administrador judicial na recuperação extrajudicial. Repetindo, cai a ficha? Não tem administrador judicial na recuperação extrajudicial. Começa aí, tá? Manter essa previsão. Letra C. A sociedade devedora poderá manter seus próprios administradores na recuperação extra. Até aí, eu acho que não existe nenhuma vedação, mas sim, provavelmente está correto, eu acho. Agora, no caso de deferimento do processamento da recuperação judicial ou decretação de falência, os administradores da sociedade devedora deverão ser removidos? Olha só, a VUNESP fazendo a mesma pergunta, o problema sempre traz a solução, né? Então, a VUNESP aqui, ela está trazendo a mesma coisa várias vezes, né? A gente já sabe que a recuperação judicial, o artigo 64, permite que o devedor ou seus administradores sejam mantidos na condução da atividade empresarial, claro, sob a fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial. Mas, na falência, ele está eliminado, né? Eu ainda não fiz o filminho dos Minions na falência, na minha mente. Eu vou fazer, se Deus quiser. Vou fazer hoje, não, Deus quer, vou fazer hoje. Então, na falência já tem uma imagem aí. Imagina na cena lá, o malvado favorito sentado na mesa, do lado do administrador judicial falando, e aí, sim, o administrador judicial tomando conta, mas ele ainda está lá, levando fumada, mas está lá, disposto a melhorar, a pagar os débitos. Agora, na falência, imagina que não deu certo de pagar os débitos, não deu certo, a juíza Aline Leão falou assim, gente, vamos cancelar essa recuperação judicial, eu vou decretar, eu vou decretar falência, ou seja, convolar a recuperação judicial e falência que não está rolando, eu sei que a gente está fazendo o nosso melhor, mas vamos ter que falir, vamos vender, vamos acabar com isso, vamos fazer uma nova pessoa, uma nova empresa, vamos eliminar, pagar, sair com dignidade, fazer o seu melhor. Malvado favorito, por favor, vá para sua casa, porque eu estou decretando a falência da sua empresa. Ele vai para a casa dele chorar. Malvado favorito está em catarse, né? Pensa que a falência do malvado favorito é catarse. Ele foi para a casa dele, ele não pode mais ficar na empresa, ele também não tem estrutura emocional para isso, ele foi afastado, tá bom? Então, por isso que está incorreta. Não é a mesma coisa nas duas. Olha só, o erro é muito grotesco, tá? Agora, D. O comitê, ao comitê de credores incumbe aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial? Do plano? O comitê de credores? Você lembra o comitê de credores, que eles ficam lá dentro? Eles fazem votação, eles realmente dão palpite, eles participam, apresentado pelo devedor, né? Agora, ou no caso da falência, como eu realmente ainda não entrei no tema falência, vai ser importante essas curiosidades serem despertadas agora. No caso da falência, a adoção de outras modalidades de realização do ativo. Realmente eu não sei. Quanto ao comitê de credores, incumbe. Qual que é a incumbência do comitê? O comitê de credores, ele vota. O comitê de credores faz várias coisas, só que tem uma coisa que o comitê faz, artigo 22. O comitê, na recuperação judicial, tem um dever, na falência tem outro dever. E tem os dois, nas duas, tem um em cada um separado, então essa questão, olha, se a VUNESP começar a perguntar o que o comitê faz, todo mundo leva a lambada, né? Porque, pensa para você ver, na recuperação judicial e na falência, ele faz o inciso A, B, C, D, G, H, I. Só na recuperação judicial, A, B, C, D, e na falência um monte, uma PQ, e lá vai até a China. Então, vamos gravar rapidinho, mais simples. Na recuperação judicial, o que o comitê faz? Na recuperação judicial, ele fiscaliza as atividades do devedor, ele fica de olho, né? E do plano, e o cumprimento do plano de recuperação judicial. Os minions ficam de olho na recuperação judicial. Fica de olho no malvado favorito, fiscalizando.
ele requer a falência em caso de descumprimento, ele fica de olho porque ele vai contar tudo para os juízes. Olha lá, não está cumprindo e tal. Ele apresenta ao juiz para a juntada dos relatórios mensais da atividade do devedor. Então, na recuperação judicial, fica de olho no devedor. Se ele está cumprindo o plano, ele está sendo super fiscalizado. O comitê dos minions na recuperação judicial fiscaliza e guela ele se ele não obedecer. Tá? Então, o comitê de credores, ele tem três funções diferentes. Enquanto está na recuperação judicial, ele só fiscaliza, fica de olho, ele faz relatório mensal, né, da atividade do devedor, é um detetive, né? O comitê, durante a recuperação judicial, é o verdadeiro detetive do malvado favorito, né? Aquele bando de minion com gravador celular fazendo um verdadeiro paparazzi dele, né? Que se ele fizer alguma coisa, já manda no WhatsApp da juíza, acabou, e vai ser decretada a falência dele, ele está sendo observado. Então, os minions estão eles estão observando se ele está andando na linha, né? Qualquer piso fora, eles vão contar para a juíza, eles apresentam um relatório sobre se está cumprindo certinho. Está sendo bem observado, né? O malvado favorito, quando chega na recuperação judicial, não está sozinho. Ele tem um comitê que vai fiscalizar suas atividades, ver se ele está cumprindo o plano de recuperação judicial. Se ele não estiver cumprindo, vai pedir a falência dele. Se ele assumiu uma obrigação no plano da recuperação judicial e ele não está cumprindo, o minion vai ligar para mim, o juiz, e falar: Livre, ele não está cumprindo, e aí eu tenho que decretar a falência dele. Agora, de todo mês eles vão me mandar um relatório falando o que ele fez, se ele comprou sorvete com o dinheiro que era para pagar a conta, se ele está agindo corretamente. Então vai apresentar um relatório sobre a execução do plano de recuperação. Tá? É isso que o comitê faz na recuperação judicial. Esse é o mais simples, são apenas A, B, C, D. Fiscalizar, requerer falência, apresentar relatório mensal e apresentar relatório se está executando o plano. São esses 4 verbos, né? Fiscalizar, requerer falência, apresentar relatório e apresentar o relatório sobre o cumprimento do plano, né? Relatório da atividade mensal e relatório do cumprimento do plano. São 2 incisos diferentes. Então, na recuperação judicial, é isso que o malvado favorito, os minions, o comitê de credores faz. Então, na recuperação judicial, ele faz isso. Agora, se aqui na questão está falando assim, ao comitê incumbe aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação apresentado pelo devedor? Não, quem vai aprovar o plano, eu acho que é o juiz. No caso de falência, não sei. Vamos ver o que ele faz aqui. Se na lista dele está aprovar, rejeitar ou modificar o plano. Na recuperação judicial e na falência, eles enviam correspondência. Nas duas, eles fornecem as informações. Então, esse é o administrador judicial. Tudo que eu falei aqui não era o comitê. Era o administrador judicial. Vou ter que fazer outro áudio. Era o administrador judicial, gente. Desfaz a imagem toda que eu criei, desfaz. É melhor deixar o erro, né? É o administrador judicial. É um minion que fiscaliza, que fica de olho. É um detetive, não é o comitê. É um detetive só, não é o comitê. Então tem o administrador judicial que faz essas coisas sob a fiscalização do juízo e do comitê. Então vamos ver a parte do comitê. Ao administrador compete sob a fiscalização do comitê. Tá aqui mesmo, não tá tão errado. O comitê tá meio junto com o administrador judicial. Que bom, né? Então pode voltar a imagem, só que nessa imagem você insere agora o administrador junto lá no meio dos minions. Que bom, não precisou gravar outro vídeo. Mas voltando, que hora que eles aprovam ou rejeitam? Eles aprovam ou rejeitam alguma coisa? O administrador judicial? O que o comitê faz? Fiscaliza o administrador judicial, junto com o juiz, né? Então, na recuperação judicial e na falência, envia correspondência, fornece, dá extratos, exige informação, elabora relação de credores, convoca para a Assembleia Geral, contrata, manifesta-se, tudo na judicial e na falência. Na recuperação judicial, repetindo,
administrador judicial sob a fiscalização do juiz e do comitê, que vai fiscalizar e vai ser o detetive daquele monte de coisa que eu falei lá. Vai ficar de olho nele. Agora, na falência, só na falência, avisar, examinar, relacionar, receber, abrir, arrecadar, avaliar, apresentar, praticar. Praticar. Não tem isso de aprovar. Aprovar. Aprovar, artigo 21. Olha, gente, não tem isso mesmo, não. Não tem nada de aprovar, porque eu acho que quem aprova é o juiz, né? Letra D, vamos ver o que nossos amigos falam. Atribuição da Assembleia. Artigo 35. Aprovar. Artigo 35. Artigo 35. Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar sobre, aprovar ou rejeitar o plano de recuperação judicial. Então, é a Assembleia Geral de Credores que aprova, rejeita ou modifica o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Aqui na questão fala assim, ao comitê incumbe aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, ou ainda no caso de falência, a adoção de outras modalidades do ativo. No caso de falência, não é a Assembleia que faz essa coisa do ativo. Atos necessários realizando do ativo. Praticar atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores, sim, é o administrador judicial sob a fiscalização do comitê na falência. Mas, ao comitê incumbe aprovar, rejeitar, modificar? Não é o comitê, é a Assembleia. Artigo 35. Assembleia Geral de Credores. Letra A, na recuperação judicial. A letra A, Assembleia Geral, que seria todo mundo. Na recuperação judicial, vai aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação aprovado pelo devedor. Então, note que o comitê, ele realmente faz isso aqui, ó. Na falência, adota as medidas de realização do ativo, na verdade, atos necessários à realização do ativo. Realmente está incorreto, porque não é o comitê de credores que aprova, rejeita o plano. É a Assembleia, que a Assembleia já tem muito mais força, são todos ali. E letra I, os administradores nomeados pela sociedade devedora em recuperação judicial. Os administradores nomeados pela sociedade devedora na recuperação e mantidos na condução da atividade poderão ser afastados se qualquer deles, dentre outras condutas, houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores ou negar a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelo comitê de credores. Artigo 64, que eu li para você. Durante o processo de recuperação judicial, o devedor e seus administradores serão mantidos, em regra, na condução da atividade empresarial. Lembra que eu falei? Sob fiscalização do comitê, né? Se houver, e do administrador judicial. Aí, salvo se qualquer deles houver, aí vem lá, tiver seu afastamento previsto no plano, negar a prestar informação solicitada pelo administrador judicial ou pelos demais membros do comitê, simular omitir crédito, descapitalizar injustificadamente a empresa, ficar comprando sorvete, tô brincando. Efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, comprando sorvete. Efetuar gastos pessoais excessivos em relação à situação comprando muito carro. Agir com dolo, simulação ou fraude contra os interesses dos credores. Ficar mentindo, olha, feiura. Houver indícios dele ter cometido os crimes dessa lei
e se houver sido condenado a uma sentença penal com trânsito em julgado por crime em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previsto na legislação vigente. Você vê como que essa questão ela é um recheio, uma questão incrível para você ver o que a VUNESP vai perguntar. Então a VUNESP vai te confundir com o comitê de credores, quais são as atribuições dos comitês de credores com a assembleia. Realmente é uma confusão muito incrível que o seu cérebro vai travar aqui nesse momento. Por isso que é importante você fazer bastante filminhos, imagens mentais dos filminhos aqui. E você, se quiser, pode terminar essas gravações das questões e continuar gravações no PowerPoint do artigo 7 até o 20 e depois das assembleias, porque a VUNESP vai te confundir com isso aqui, entendeu? Porque é decoreba, né? Você vai ter que entender, vai ter que visualizar, ver imagens, porque vai ser o único jeito de memorizar. Bons estudos!